Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Essa semana fez 9 anos que eu conheci o Alexandre e aí então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês a nossa história. Eu sei que eu tô devendo aquele vídeo respondendo as perguntinhas de vocês, mas como teve muitas perguntas repetidas, como eu conheci o meu marido, como essa pergunta, né, eu demoro um pouquinho para responder, eu resolvi fazer um vídeo exclusivo para responder essa pergunta, mas aí depois eu volto e respondo o resto, tá bom? Bom, a nossa história não tem assim nada demais, mas tem um fato interessante. No ano de 2011, bem no início do ano mesmo, né, no comecinho de janeiro, era num domingo, eu não lembro o dia certinho, tá? E era assim de tardezinha, sabe? Naquele dia, eu fui na igreja. Eu tinha ido no sábado, então eu não fui no domingo, né? Eu tava em casa, e aí eu, né, como eu não fui na igreja e eu estava em casa, o que eu tava fazendo? Eu estava na internet. Eu sempre gostei muito de redes sociais, né? Sempre tive aí Orkut, né? E tal. Eu nem lembro mais o que tinha naquela época. MSN, né? E tal. E aí, gente, eu tava lá, né? Na internet e tal, vendo as coisas. Eu estava de férias da faculdade. Eu já estava na faculdade já. Então eu não tava pesquisando nada. Eu estava apenas divertindo ali na internet. E aí eu resolvi entrar num site de relacionamento, né? Que eu já tinha feito o cadastro algumas semanas atrás, né? Mas aí, pra você conhecer as pessoas, você tem que ficar entrando no site, né? E aí eu estava lá sem fazer nada, entrei e aí comecei a navegar no site. Esse site, eu acho que ele existe até hoje. O nome do site é Par Perfeito, que o pessoal, né, que navega lá no site chama de PP, né, a abreviação, né, do nome do site. Então, lá tem vários tipos de usuários, né, para você entrar você não precisa pagar, mas para você usar as coisas lá dentro, aí você precisa pagar, né. E aí eu sempre pensei assim, bom, eu não vou pagar, se alguém quiser falar comigo, que pague o site, aí venha falar comigo, né? Eu só fiz o meu cadastro, só coloquei as minhas fotos, preenchi lá, coloquei a minha idade, coloquei onde eu morava, os meus objetivos, a pessoa, o tipo de pessoa que eu queria e só. Mas aí eu fui visitar os perfis, né, das pessoas e coloquei lá homens, coloquei a faixa etária que eu queria, coloquei lá Cotia, São Paulo, Cotia e região, né? A região daqui de onde eu moro. E aí eu entrava em cada perfil que aparecia lá. E quando eu visitava os perfis, aí a pessoa, né, ela podia olhar que eu visitei. E aí nisso que as pessoas iam, né, me ver. E aí eu coloquei lá Cotia, né, cidade de Cotia. Eu falei, vamos ver se tem alguém daqui, né, da minha cidade. Vamos ver se tem alguém. Aí apareceu vários, gente. Aí eu fui entrando e tal, nada interessante, até que eu achei um perfil lá, que era do Alexandre. Tava escrito lá, perfil, né, usuário novo. Tanto o meu quanto o dele vinha escrito usuário novo, porque a gente tinha feito o nosso cadastro bem recente, né. Aí eu entrei no perfil dele e eu não... Bom, agora eu não sei como é que tá o site, mas na época não dava pra ver se ele pagava ou não, né. Eu entrei no perfil, tal, não tinha foto, ele não tinha colocado foto ainda, porque eu acho que ele tinha acabado de entrar no site. E aí eu entrei no perfil e saí. Aí depois, né, depois de algumas horas, eu entrei lá de novo, né, porque era assim, a gente faz as visitas e aí você espera um tempo pro pessoal ver o seu perfil e aí depois você vai ver, né, se teve mensagem e tal. Aí depois de algumas horas, tudo isso num domingo lá. Aí depois de algumas horas eu entrei no PP, né, no Par Perfeito de novo, e aí eu vi uma mensagem lá do Alexandre pedindo o MSN, ou seja, ele pagava o site, né, então ele era usuário pago. E aí eu passei o meu MSN, que na época era MSN, né, tô ficando antiga já. E aí ele me adicionou no MSN, aí lá no MSN já tinha foto dele, tudo. Já era mais fácil, né, porque aí já dava pra enviar um monte de foto, era melhor, né. E aí a gente começou a conversar. Aí ele já sabia que eu era de Cotia também, então era muito mais fácil, né. E aí a gente começou a conversar bastante, conversar sobre tudo, mas é claro que já teve um interesse ali, né, lógico.
E isso foi no começo de janeiro. E aí a gente ficou conversando por mais ou menos um mês, só no MSN. A gente poderia ter marcado, né, um encontro, porque morava em Cotia, ele também. Mas, sabe, eu queria conhecer ele bem. Pelo MSN mesmo, uma coisa assim, sem pressa. Eu lembro também que a gente já tinha até um horário, sabe? A gente já era meio que um namoro virtual, porque a gente já tinha o nosso horário de teclar, né? A gente teclava todos os dias. Depois desse domingo, a gente nunca mais parou de se falar. Depois desse domingo, a gente se fala todos os dias da nossa vida. Aí a gente sempre tinha um horário de conversar que era à noite. Tanto da minha parte quanto da dele, né? Porque é o que ele me fala. E eu acredito, desde esse momento que eu conheci ele, eu parei de entrar no par perfeito. Porque eu já tava conhecendo ele, eu já tava gostando dele, né? Então eu já não tava mais entrando no perfil, no site. Porque eu já não tava com interesse em conhecer outra pessoa. Pelo menos não naquele momento, né? Aí depois de conversar bastante, né, pelo MSN, nós decidimos, né, nos encontrar. Aí na semana que a gente tava marcando o nosso encontro, ele pediu meu telefone. Na verdade, ele já estava pedindo meu telefone, mas eu tava enrolando um pouco. Eu também não liguei o webcam, porque eu não gosto disso. E aí eu também não pedi pra ele ligar o webcam, porque se ele ligasse, aí ele ia pedir pra mim ligar também, né? Aí ele pediu o meu telefone e não, né, eu tive que dar, né, gente? Porque eu já ia encontrar ele pessoalmente mesmo. Aí eu passei o telefone, mas eu não achei que ele ia ligar na hora. Aí na hora que eu passei, mandei o meu telefone, o meu celular começou a tocar. Aí pronto, né? Aí eu fui atender, era ele, né? Com aquela voz que vocês elogiam. Com aquela voz linda que ele tem, né? Que é uma voz de locutor. E aí a gente conversou, sei lá, umas 2 horas no telefone. Aí marcamos o nosso encontro. Era um dia da semana. Esse dia aí do telefone foi um dia da semana. A gente marcou o nosso encontro pro domingo. E era num domingo de tarde, depois do almoço. Acho que era 4 da tarde ainda. E o que eu falei que a nossa história, assim, não tinha nada, assim, né? Mas tinha um fato interessante, é que a gente mora tão perto, mesma cidade, mas a gente precisou da internet, né, pra se conhecer. Uma outra coisa também, que a gente não só morava na mesma cidade, eu morava na rua de cima da casa dele, né, a rua de trás. E a gente não se conhecia. Então a gente precisou do site, da internet pra se conhecer. Aí foi assim, gente, o nosso encontro. Eu desci, né, a rua e fui até a rua da casa dele. Mas antes, na nossa conversa, né, online, eu não tinha falado onde era a minha casa. Então ele não sabia. Aí eu desci, né, ele me passou tal endereço. A gente marcou, né, o encontro no local. É tipo uma praça, assim. Aí eu fui até lá. Gente, eu fui a pé, de tão perto que é, entendeu? É tipo 5, 7, 8 minutos por aí. A pé. Eu fui andando pra encontrar ele. Aí eu desci, assim, a rua e aí nos encontramos. Aí foi assim, foi nesse domingo à tarde, no dia 6 de fevereiro de 2011, que aí já fazem 9 anos isso. E aí a gente marcou nesse local que é tipo uma praça, né? Tem várias árvores, e aí a gente andou mais um pouco, e aí sentamos embaixo de uma árvore. E aí ficamos lá durante a tarde, era horário de verão, então demorou, né, pra anoitecer, e aí ficamos bastante tempo lá, e aí depois eu subi pra minha casa, já era umas 8 horas, umas 8, 8 e meia. E aí foi assim o nosso primeiro encontro, né? Perto da casa dele, perto da minha casa. E aí, obviamente, foi nesse dia, né? O nosso primeiro beijo. E aí, nesse dia, nós já marcamos o segundo encontro, que foi na terça-feira à noite, depois do trabalho dele. Eu ainda estava de férias da faculdade, né? Aí a gente marcou no shopping, é o shopping da Granja Viana, que eu sempre falo, que é o shopping que tem aqui em Cotia, né? Mas aí, isso foi na terça. A gente saiu, passeamos no shopping, jantamos. Aí na sexta-feira dessa mesma semana, a gente marcou um almoço, né? Era sexta-feira, e sexta-feira é um dia mais tranquilo pra ele, né? Ele é advogado. Então, sexta-feira
como ele é autônomo, ele tem o escritório dele, então ele faz os horários dele. E aí era mais sossegado pra ele e tal, a gente marcou um almoço num restaurante e tal. E aí a gente saiu pra almoçar nesse restaurante. Então, foi nesse dia que eu senti, assim, que era... Bom, eu já estava gostando dele, né? Claro. Mas, assim, foi nesse dia, nesse almoço, nessa sexta, que eu vi mesmo que eu já estava, assim, amando ele. E, sabe, assim, sentindo mesmo o amor. É difícil falar isso, sabe, com palavras, assim, no vídeo, né? Ligar aqui e falar assim, mas foi nesse dia, antes, né, do almoço chegar e tal, aí ele pegava nas minhas mãos, e aí eu via, assim, o jeito que ele olhava pra mim, pra minhas mãos, sabe, era gestos, assim, muito simples, e um cuidado também comigo. Eu reparava nesses detalhes, sabe? E aí foi nesse dia, assim, que eu vi que seria ele mesmo, a pessoa certa, né, pra mim. E aí foi nesse dia que ele perguntou, né, se a gente tava namorando. Na verdade, a gente já estava, tanto que a gente comemora 6 de fevereiro como início de namoro mesmo. 6 de fevereiro que a gente é nosso primeiro encontro, né? Mas assim, que a gente oficializou, que ele perguntou, que era um compromisso mesmo, sério e tal. E aí eu disse que sim. Foi nessa sexta-feira. E aí depois disso a gente ficou aí namorando, se conhecendo por mais um mês. E aí depois que eu levei o Alexandre na minha casa, né, pra ele conhecer os meus pais. E aí depois disso que eu fui conhecer os pais do Alexandre também. Foi assim, gente, o início do nosso namoro, né. E aí em agosto nós ficamos noivos, tá? Dia 13 de agosto de 2011, tudo no mesmo ano. Eu não quis fazer festa, não fiz nada. Apenas nós saímos, né, nós compramos a aliança, depois saímos, né, pra jantar e foi assim, nosso noivado. Pelo Alexandre, a gente casava em 2011 mesmo, tudo em 2011, mas aí eu não quis, porque eu queria fazer tudo com calma, né, e tal. Eu queria planejar a festa, vestido e tudo mais, né. E ele concordou comigo e tal, e aí a gente começou a planejar o casamento, festa e tudo mais no início de 2012. E aí a gente ficou o ano todo vendo coisas de festa, né, coisas de casamento. E aí no dia 8 de dezembro nós nos casamos no civil e no dia 15 de dezembro nos casamos na igreja. Para muitas pessoas foi tudo muito rápido, mas para mim foi assim no tempo certo, no tempo de Deus para minha vida, e foi tudo uma bênção, tudo deu certo, graças a Deus tá tudo dando certo. E nós temos agora um filho lindo que vocês veem nos vlogs. Queremos sim ter pelo menos mais um filho, independente do sexo. Nós queremos dar, né, pelo menos um irmão ou irmã pro Isaac. Então é essa, gente, a nossa história. Foi assim que nos conhecemos. E é isso, gente. Deixa bastante like aqui nesse vídeo, tá? Pra eu saber que vocês gostaram. Pra eu trazer a resposta das outras perguntas, tá bom? Se inscreva no canal se você está chegando agora. Não esqueça do like pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!